Salve, salve, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo certo aí com vocês? Um frio para cada um aqui nessa terra de Itanhaém. Tô achando que aqui tá mais frio que em São Paulo, hein? Pelo amor de Deus! Pelo menos tá doendo mais esse frio aqui que em São Paulo. Bom, vamos lá, meus queridos. Nós vamos começar aí hoje, dia 30/7, exatamente agora são 18 horas, cansado, hoje o dia foi corrido, algumas reuniões daqui, reuniões de lá, mas vamos lá, não se esqueçam, estou disponibilizando para quem não tem condições, em papel, as atividades lá na Bomboniere da Letícia. Vai lá, pegue, faça, entregue, tá joia? Nós vamos começar esse vídeo aqui, já um vídeo com lições para o terceiro bimestre, tá ok? Qual o nome disso daqui? Relações métricas em um triângulo retângulo. O que são relações métricas? São algumas coisas em comum que vão envolver medidas, lados, nesse caso, de um triângulo retângulo. Então, guardem bem, olha este triângulo aqui, ó. Esse triângulo tem que estar na cabecinha de vocês. Aqui você tem um triângulo retângulo. Lembre-se, no maior, estou considerando o triângulo maior, não estou considerando não o triângulo menor, estou considerando o maior, todo ele. Esse é a hipotenusa, por quê? Porque está contrário ao ângulo de 90, e esses dois são os catetos. E esse H aqui é a altura, presta atenção, é a altura do triângulo. O lado que está contrário ao ângulo C, eu anotei como Czinho, C minúsculo. O lado que está contrário ao ângulo A, eu anotei como Azinho. E o lado que está contrário ao ângulo B, eu anotei como Bzinho. Esse é o H, porque normalmente nós representamos a altura com H. O lado menor aqui, N, o lado maior, M. Todos esses triângulos que nós temos aqui dentro, o maior, o menor, esse médio, todos eles são semelhantes. O que é isso, professor? Semelhante. Imagine eu fazendo um desenho. Eu estou fazendo um desenho. Fiz um desenho de 10 centímetros. E aí eu fiz um desenho igualzinho, mas em 1 centímetro. Nas mesmas, vamos dizer assim, proporcionalmente, na mesma dimensão do maior. Ora, esses desenhos são semelhantes. Exemplo. Vamos imaginar que aqui tem 5 centímetros. Aí eu fiz este triângulo aqui dentro. Vamos imaginar que esse outro quadrado aqui, esse menorzinho, tem 2,5 centímetros. Também fiz um triângulo aqui dentro. Vejam, os triângulos são semelhantes, porque eles têm uma proporcionalidade entre eles. Eu diminuí numa mesma proporção todas as dimensões. O quadrado também são semelhantes, tá? Então, figuras semelhantes não significa que são figuras iguais. São figuras proporcionais, tá? Existe uma proporção, existe uma equivalência aí entre elas. Muito bem. Vamos lá.
Presta atenção aqui. O que é que nós vamos fazer? Eu estou pegando o triângulo AHB com o triângulo AHC. Eu já vou falar para vocês que eles são proporcionais, não, que eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes, professor? Porque eles têm aqui, ó, este ângulo, que é igual a este. Então vamos lá, deu um tilt aí, mas vamos lá. Por que eles são semelhantes? Porque nós temos este ângulo, que é igual a esse. Este ângulo aqui, ó, veja que eu marquei 2 e 2, que é igual a esse. E é lógico, o 90 e o 90, que são iguais. Vejam, nós temos 3 ângulos iguais. Se eu tenho 3 ângulos iguais, significa, vejam, que os lados não são iguais. Esse triângulo é diferente desse. Mas se eu tenho 3 ângulos iguais, lógico que esses triângulos são semelhantes. Eu não digo que eles são congruentes, eles não são iguaizinhos, mas eles são semelhantes, como aquela questão da figura do quadrado do triângulo que eu coloquei. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar proporção. Olha só o que é que eu vou fazer. A altura que está entre esse lado aqui, ó, entre o 2 e o 90, é proporcional ao M, que está entre o 2, tracinho, 2, quando eu falo é 2 tracinho, tá? Entre o 2 tracinho e o 90. Então, o H está entre o 2 tracinho e 90, o M está entre 2 tracinho e 90. H e M estão na mesma proporcionalidade. Depois, o N está entre o 1 tracinho e 90 e o H que está entre 1 tracinho e 90. Vejam que eu tenho essa proporção. Professor, como é que eu resolvo esse negócio aí? Muito simples. Proporção resolve-se em x. H vezes H, H ao quadrado. N vezes M, ou M vezes N, tanto faz. M vezes M. Isso é uma fórmula para você descobrir a altura de um triângulo. Se você tem altura, tem o N, tem o M. Se você tem altura, não. Se você quer descobrir a altura, você tem o M, tem o N, você vai descobrir a altura desse triângulo, tá bom? Guardem essa fórmula aí, volto já já. Voltando aqui, meus queridos, vamos lá. Agora vamos para a segunda relação. Eu vou comparar o triângulo maior. Vejam, estou comparando o maior. Vou até tirar isso daqui, ó. Estou comparando o triângulo maior com o triângulo médio, que era aquele que estava aqui, ó. Esse daqui, coloquei aqui. Vejam, estou comparando 2 triângulos. Eles são semelhantes? Sim. Por quê? Porque tem 2, 3 ângulos iguais. Então, olha só. Entre o 90 e o 2, esses 2 tracinhos aqui, está quem? Está o lado B. Está aqui. Entre 90 e o 2 aqui, está o M. Então, B e M são os lados correspondentes. Está entre 92 tracinho, o B. Está entre o 92 tracinho, o M. Depois, entre 1 e 2 tracinho, está o A. Entre 1 e 2 tracinho, está o B. Então, A e B.
Se você for usar a proporção aqui, B vezes B, B ao quadrado, e A vezes M, AM. Essa é a segunda relação. Tranquilo? Então, vamos para frente, daqui a pouco eu volto aí. Vamos lá, meus queridos, nós vamos para a terceira relação aí, né? A terceira relação eu vou comparar o triângulo maior, então vou até apagar esse daqui, ó. Ó. Vou apagar esse. O triângulo maior. Eu vou comparar com o menorzinho que estava aqui, ó. Que eu fiz aqui. Presta atenção aí. Então, olha só. Vou começar pelo menor agora. No triângulo menor, o N está entre 1 e 90. Entre 1 e 90 aqui está o C. Então, N, que está entre 1 e 90, e C, que está entre o 1 e o 90. Depois, entre o 1 e o 2 está o C. Entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2, todo ele, quem é que está? O A. Então, olha só. Eu vou resolver a proporção. C vezes C. A vezes N. Vejam que você tem uma outra fórmula aí, ó. Que eu estou anotando aqui, ó. C ao quadrado A vezes N. Vejam que nós já temos 3 relações. Volto daqui a pouco aí. Vamos lá, meus queridos. Quarta relação. Quarta relação. Já fizemos 3. Quarta relação. Olha só. Eu vou comparar o triângulo maior com esse menorzinho aqui, ó. Igual o anterior. Qual é a diferença? Que agora eu vou pegar outros lados. Então, olha só. Do 2 até o 90, eu tenho o H. Do 2 até o 90, eu tenho o B. H está para B. Depois, do 1 até o 2, eu tenho o C. Do 1 até o 2, eu tenho o A. Então, vou multiplicar em X, A vezes H e B vezes C. Então, vejam que eu tenho uma outra relação aí, que é A vezes H igual B vezes C. 4 relações. Professor, são só 4? Não. Tem mais uma que nós já vimos lá atrás e que eu vou comentar aqui hoje de novo. Então, olha só. Nós temos mais uma. Que é o seguinte. Se eu pegar todo esse triângulo, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a hipotenusa, que é o A, e os catetos, que são B e C. Lembra isso aí? Lembra? Teorema, a quinta relação é o teorema de Pitágoras, que é a quinta relação, que é hipotenusa
Deu um pepino aí, mas vamos lá, meu querido. A quinta relação é o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a medida da soma dos catetos ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vejam, nós temos 5 relações. 1, 2, 3, 4, 5. Todas elas você tem que lembrar deste triângulo aqui. Se você não lembrar do triângulo, vai ficar difícil para você saber quem é o N, quem é o M, quem é o A, quem é o B. Tá? Então tem que lembrar disso daí. Beijo, meus amigos. Bom frio aí para vocês.